Mulher Produtiva, nossa segunda edição e com uma convidada assim, mais que especial. Eu conheço assim, sim, há pouco tempo, digamos assim, quase a vida toda, e é uma amiga muito querida, uma mulher incrível, uma empreendedora de sucesso, e ela tem muito para nos inspirar. A frase dela, preferida dela, na verdade é um salmo que diz assim: deleita-te no Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. E aí, quer realizar os desejos do seu coração? Vamos aprender com essa mulher. Minha convidada de hoje é a Carla Fenali. Obrigada, amiga, por estar aqui, por falar. Sempre fala assim pra mim, gente. Essa amiga é daquelas amigas que sempre diz sim. E é um prazer para mim te receber aqui hoje. E eu quero saber como é que tá seu coração aí para esse desafio. Um pouco nervosa, né? Mas confiante. Porque eu sei que você sabe tudo bom, né, amiga? A Elaine é daquelas assim, ela coloca eu na aventura e eu só digo sim. Então bora. Né? Só digo sim porque eu sei que é coisa boa. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história da Carla Fenali, do seu empreendimento, dos seus desafios, das suas alegrias, como ela faz para gerir a empresa dela e ainda dar conta de todo o resto, né, da vida, da família, da casa e tudo mais que nós mulheres temos para fazer. O podcast Mulher Produtiva, amiga, é justamente para isso, para inspirar as outras mulheres empreendedoras, porque ser mulher empreendedora não é fácil. Né? Nós temos dupla jornada, né? Temos as responsabilidades da casa, né? Do marido, da família e ainda com o nosso sonho debaixo do braço ali todos os dias, né? Para alcançar os lugares que nós queremos no nosso coração, né? Como diz o versículo, né? Nós temos os nossos desejos, as nossas vontades, nosso propósito, né? O lugar onde nós queremos chegar. E aí, como fazer para equilibrar tudo isso? Então, eu gostaria de ouvir a sua história para que você possa também, como você já faz, inspirar muitas mulheres. E vamos começar falando como você decidiu ser essa empreendedora de sucesso dentro da empresa Mary Kay. Fala aí para nós, como começou? Como que começou? Na verdade, a jornada empreendedora dentro da minha vida, ela começou de uma forma muito despretensiosa, porque eu nunca tive um plano, um projeto para empreender. Nunca foi algo que foi latente no meu coração. Na verdade, eu queria ser servidora pública. Ao contrário, era totalmente o contrário. Eu estudava para concurso, tanto que prestei alguns concursos, passei, estava trabalhando dentro de uma empresa pública quando a oportunidade Mary Kay chegou na minha vida, né? Então eu digo que Deus que colocou essa oportunidade para mim. Seu propósito. Colocou no meu caminho. Exatamente. Deus colocou essa oportunidade no meu caminho. Então, quando eu comecei em Mary Kay, eu comecei de uma forma muito despretensiosa. Uma pessoa me ofereceu, inclusive ela trabalhava dentro, trabalha, né, até hoje. Minha colega de trabalho. E aí, eu era recém-casada. Sabe quando vem aquela coisa assim, vou tentar, quem sabe, uma renda extra que eu posso fazer e que pode, né, me ajudar aí nas quantias do casamento, né? Porque sempre fica alguma coisinha. E aí, disse sim, sem saber nada do que eu ia fazer. Mal conheci o produto. Eu só disse sim para a oportunidade naquele momento. E aí, então, conhecendo todas as vantagens de ser uma empreendedora, todas as vantagens da empresa, foi que daí despertou o desejo realmente de seguir a carreira. E a Mary Kay realmente é encantadora, né? Toda organizada, você entra numa organização, sabe? Nossa, fica deslumbrada. Isso até hoje, né, amiga? Você sente isso? Com certeza. O coração bateu forte, né? Desde o momento em que eu comecei a estudar os materiais da empresa, que eu comecei a ouvir os direcionamentos e que eu entendi a filosofia, porque nós temos uma filosofia, né? Que é Deus em primeiro lugar, família em segundo e carreira em terceiro. Então, quando eu vi essa filosofia, meu coração já bateu mais forte. Falei, isso vai de encontro com o que eu acredito.
E aí, conhecendo tudo que a empresa poderia me proporcionar, eu quis conquistar tudo, né? Fazer Você tudo que estava no meu seguir alcance. carreira, Eu decidi seguir carreira. falei, nesse momento você se cadastrou, você entrou e viu e falou, não, eu não quero ser só consumir o produto, ou eu não quero só ser uma consultora para vender os produtos, porque na Mary Kay tem essa possibilidade, né? Você é consultora e você pode ser também diretora. Exatamente. E aí você decidiu ser já diretora. Eu já decidi seguir carreira. E ainda mais por conta do perfil, né? Sempre já tinha um instinto para liderança e sou uma pessoa que gosta de desafios. Então, eu acho que foi o match perfeito, né, para começar essa jornada. Então, foi assim que começou, né? Foi conhecendo a empresa, me apaixonei pela empresa, pelo propósito da empresa, pela filosofia e pelo produto. Também me apaixonei, né? Sempre fui um pouquinho vaidosa também, sempre gostei de me cuidar. E aí eu acho que encaixou também essa questão. E aí foi onde eu decidi de fato que eu queria realmente fazer o negócio da forma correta e ter excelência no que eu estava fazendo. E aí começou uma dupla jornada, uma tripla jornada, digamos assim, porque você tinha sua casa, já era casada, tinha um marido, né, para dar conta, tinha a Caixa, que trabalhava lá, e também agora o trabalho de consultora, né, querendo ser diretora Mary Kay. Como você conseguiu? E na época ainda tinha igreja. Ah, sim. Que na verdade tem até hoje. Mas eu lembro que eu tinha muitas responsabilidades. Você trabalho voluntário na igreja. Exatamente. Cargos, né, Muitos cargos na igreja também. Então, olha só, contei aqui. Davam 5 coisas. 5 cargos. 5 responsabilidades, né, pra lidar. E ainda mais sem experiência de esposa, né? Recém-casada. Então não tinha toda uma experiência para lidar, estava aprendendo ainda a cuidar de uma casa, aprendendo a cuidar do marido, né? Foi desafiador. Mas tirou de letra. Com certeza. E Mary Kay me ajudou muito nisso, me ensinou ferramentas que eu aplico até hoje, depois de quase 10 anos de trabalho. Inclusive, né, tem uma ferramenta que foi essencial para que eu pudesse conciliar o meu trabalho. Até então, né, fixo, né, meu trabalho fixo com a minha jornada de emprego. De teu suporte. Exatamente. Aí, Carla, nesse período, foi pra minha casa fazer uma sessão de beleza Mary Kay. Eu tinha acabado de sair da licença maternidade da Giovana, minha terceira filha. E aí eu tava, sabe aquela fase da mulher, quando ganha neném, tá assim, querendo ir pro salão, querendo cortar o cabelo, querendo fazer alguma coisa, que eu tava voltando a se olhar como mulher, porque eu acho que assim, na quarentena ali, né, naquele processo de bebê recém-nascido, a gente foca muito no neném. Né? E às vezes você faz um rabo de cavalo, você faz um nó do seu cabelo, só para você atender as demandas do bebê ali, porque os primeiros dias são bem difíceis. A gente ter esse equilíbrio de se olhar como mulher. Depois de um tempo, seus 40, 60 dias, você começa a voltar assim, sabe? Já tá uma desinchada, você já quer passar uma maquiagem, a Carla chegou bem nesse período, né, amiga? Foi a minha primeira clientona, assim, ó. Primeira venda master. Nossa, eu saí super feliz de lá. Eu renovei meu estoque de maquiagem, joguei as coisas fora. Não tinha nada, gente. Tava precisando de tudo. E aí também conheci Mary Kay naquela época, né? Eu acho que eu não tinha tido contato ainda. Eu acho que só um produto, mas nem sabia. Uma coisa e outra, né? Nós nem sabia da empresa. E aí foi indo, foi crescendo, desenvolvendo. Hoje, me conta um pouco hoje, como está a sua história? Né? Como está essa tripla jornada, ou se é dupla só, como que tá? As responsabilidades vão nos acompanhando, né? Então, na verdade, são escolhas de cada momento da nossa vida. Mas eu ainda escolho, né, ter a jornada empreendedora, né,
ter a jornada como dona de casa, até porque no momento estou sem ajudante. Gente, Então aí passa a ser mais desafiador ainda, né? E a jornada como esposa e quero, né, a próxima, né, que é a jornada de mãe. Estou em busca ainda, né? Então, continuo conciliando e sempre em todos os momentos, eu vejo assim, nós temos desafios em todos os momentos. Eu ouvi uma frase que diz o seguinte, que nós temos duas certezas nessa vida. A primeira certeza é que a gente vai morrer um dia. A segunda certeza é que nós teremos desafio. Então, enquanto eu ainda tinha um trabalho fixo que eu conciliava com o Mary Kay, eu tinha os desafios. Hoje, eu também tenho outros desafios, né? Eles só mudam, assim, às vezes um pouco a proporção e o momento da nossa vida. Mas a gente continua tendo que ter inteligência emocional para gerir esses compromissos, né? E muita resiliência para enfrentar esses desafios. Mas o que eu percebo agora é que eu tenho muito mais maturidade do que eu tinha há 9 anos atrás. Eu tenho muito mais maturidade e hoje muito mais tranquilidade para gerir todos esses compromissos. E você tocou num assunto que eu acho muito importante de falar, que é a inteligência emocional. Porque é um desafio para nós mulheres. Por que eu falo que o empreendedorismo feminino é diferente do masculino? Porque o homem ele é um ser de 24 horas. Ele vive o dia dele, ele passa aquele estresse, ele dormiu, ele renovou no dia de novo. Nós mulheres não, nós somos um pouco cíclicas, até com o nosso contexto hormonal. Nós temos um ciclo não de 24 horas, mas de 21 dias. E aí entra uma questão de um desequilíbrio. Não é um desequilíbrio hormonal, é uma quantidade de hormônios diferente para a preparação da gravidez, né? Que o nosso corpo joga no nosso organismo para preparar o nosso útero e tudo mais. Quando não vem neném, daí desce, né, a menstruação. Então são 4 fases aí desse período que a gente está assim, ou se sentindo maravilhosas, né, poderosas, daqui a pouco mais criativa, mais atenta, mais focada, daqui a pouco a gente está mais sentimental, assim, mais sensível, daqui a pouco você está querendo matar o mundo de tanta raiva que você tá, e esses ciclos vão acontecer todos os meses, né, e aí você tá ali, lidando com os seus funcionários, lidando com a sua empresa, com esse jogo hormonal dentro de você. Se você não toma uma medicação, né, de controle, um anticoncepcional para isso, você vive essas emoções diariamente. Então, quando a gente tem inteligência emocional, nos ajuda nisso, a entender, ter essa compreensão também. Dá alguma dica para nós, Carla, sobre como você faz para trabalhar a sua inteligência emocional, para entender os seus ciclos, para ter clareza disso, para não deixar com que as suas emoções atrapalhem os seus objetivos, no seu dia a dia, na sua produtividade diária. Então, entender o ciclo é muito importante. É um grande passo, né? Eu aprendi isso e eu consigo observar claramente cada momento meu, cada semana. Cada semana do mês, ela é diferente. Então, o que acontece? Quando eu me percebo que eu estou procrastinando um pouco mais, que eu estou chorosa, e na verdade, o primeiro sentimento que vem é a ansiedade. Porque você está procrastinando, você está mais lenta, naturalmente o raciocínio fica lento, o corpo parece que não te obedece. A vontade de ficar mais em casa. E aí, o primeiro sentimento que brota em mim é a ansiedade. Porque eu deveria fazer, não estou fazendo. E aí começa a dar aquela aflição, não é verdade? E aí eu paro para refletir. Hoje eu consigo ter essa consciência. Eu paro para refletir e falo, calma, Carla. Você está nesse período.
tá? Semana que vem vai ser o fértil. Semana que vem você vai dar um tiro. Entendeu? Maravilhosa. Maravilhosa. Então não é porque você está assim que você vai deixar de ser produtiva, tá? Você tá mais lenta agora, mas continua fazendo o que você tá fazendo, porque vai produzir. Parece que você não tá sentindo aquela energia entusiasmo, mas continue fazendo as atividades. E isso é muito certo para mim. Eu honro muito com os meus compromissos. Então, por mais que eu não esteja totalmente afim nessa semana, então eu não estou totalmente disposta, eu jamais desmarco compromissos. Eu jamais fecho a minha agenda, porque eu entendo que é só um momento. Eu vou fazer talvez, a qualidade não vai ser a mesma, mas eu preciso fazer aquilo. E é isso, tá? Agora, lógico que tendo a flexibilidade de horários, né? Existem momentos mais intensos, talvez, que eu vou poder me permitir em não fazer algo, né? Mas eu também tenho que entender que aquilo ali é momentâneo, que aquilo ali não pode ser sempre assim, né? Então, saber o momento, né? Entender que é passageiro, que semana que vem vai ser uma nova fase e que tá tudo certo, tá tudo bem por isso, mas nem por isso você vai deixar de fazer, de cumprir com as suas obrigações. E aí é algo tão assim, todos os meses acontece. Porém, esse processo da gente adquirir essa inteligência emocional é a partir do autoconhecimento. Né? Quando eu me conheço mais, quando eu me observo, quando eu olho qual o ciclo do mês que eu estou mais criativa, feliz, produtiva, qual o ciclo do mês que eu estou mais depadinha. Eu, Elaine, quando eu iniciei esse processo de autoconhecimento, eu colocava na minha agenda. Quando eu fazia a agenda do mês, eu já colocava período fértil, período mais produtivo, período mais criativo, a semana da menstruação. E naquela semana da menstruação, o que eu fazia? Evitava marcar eventos, palestras, no meu caso, que demanda muita energia, entusiasmo e tudo mais, eu evitava marcar. Nem sempre é possível, né? Porque às vezes não depende da gente. Mas aquilo que dependia de mim, eu evitava marcar. E funcionou muito pra mim. Hoje eu nem preciso marcar na agenda mais, né? De modo de aviso. Porque eu já tenho consciência, então eu já vou fazendo conforme eu sei do meu ciclo. Mas eu sempre deixo aquela semana da menstruação, um pouquinho que antecede a menstruação, no ciclo da menstruação, mais livre. Não marco muitas coisas naquela semana. E como é bom você poder chegar mais cedo em casa, você poder colocar as pernas pra cima. Você sabia que lá no Japão as mulheres no período da menstruação... Eu fiquei sabendo! Eu queria muito! Viu, João? O João técnico tá aqui, ó, só uma dica pros homens. Gente, as mulheres não fazem nada na casa. Os homens fazem tudo, organiza, cuida, limpa pra elas, né? Elas podem faltar ao trabalho se elas não estiverem bem, não pode descontar delas, tá tudo certo. Entendeu? Ó. Né? Essa é a diferença, né? Nós mulheres precisamos desse autoconhecimento para nos manter bem, né? No nosso trabalho, no nosso empreendimento. E é tão legal conhecer isso, Elaine, porque você muda de mulher para mulher. Tem mulher que na TPM ela tá um caco. Agora, no meu caso, na TPM, na pré, eu estou altamente produtiva. Eu fico altamente produtiva. Então, eu amo. É até estranho falar isso, mas eu amo a TPM, a pré, né? Semana que antecede. A semana que antecede, porque eu faço tudo, eu resolvo todas as pendências, eu faço tudo. Mas eu fico extremamente irritadiça. Minha irritabilidade sobe, né? Então, e ainda mais que você fica fazendo, né? E a dominância aumenta, e aí eu me torno mais direta. E aí o que acontece? Tarefeira. Quando eu me apercebo,
eu já comunico quem está do meu lado. Ótima dica! Aí eu falo, olha, eu estou irritada essa semana, não é com você, tá bom? Fica tranquilo, às vezes eu vou dar uma... Perdoa! Às vezes eu vou dar uma resposta mais direta, tá? Mas é porque eu tô na atenção pré-menstrual, tá? Com o Marcelo, meu marido, mesma coisa. Eu falo, olha, eu tô irritada, ele tá menstruado. Eu já falo assim. Aí ele já fica mais na retaguarda. Ele já entende. Então, acho que é bem legal a gente entender. É bom para quem tem, né, um ciclo regulado, né? Graças a Deus. Eu consigo fazer essa análise, mas é bem interessante a gente conhecer esses períodos e poder comunicar, né? E saber gerir as emoções. Então, esse autoconhecimento ele vale muito nessas horas. Né? E daí eu alio, né? O conhecimento do ciclo, mais o conhecimento do meu perfil comportamental. Não é verdade? Aí, ó. Tá vendo? Mas, né, a gestão das emoções externas, né? Do que a gente passa pro outro. Comunicar pros outros, né? Então, eu acredito que aí é lógico, né, que a gente precisa ainda aperfeiçoar muito, né? Acontecem falhas no caminho, acontecem deslizes, mas eu aprendi uma coisa. Não é o que a gente faz, é o que a gente faz depois da deslize. Não é verdade? Então, se eu vi que eu ofendi, talvez eu dei uma resposta muito direta naquela hora, a pessoa já ficou assim, volta depois e fala assim, olha, eu acho que eu falei meio muito com você, você me perdoa? Né? Então é o que a gente faz depois com o que a gente faz. Quando a gente reconhece, a gente também aprende a evitar os próximos. Né? Você voltar lá e reconhecer o segredo não é fácil. Não é fácil. Aí você vai evitar fazer isso. Então, para você evitar fazer isso, você não pode errar. Né? Então, a gente vai aprendendo dessa forma com o nosso livro. Mas eu sempre falo que o autoconhecimento é a base do nosso crescimento. Exponencial, sim. Você quer crescer de forma grandiosa, igual a Carla, tem 9 anos de empresa, né? É uma diretora Mary Kay. Me fala agora, como que tá você, como que tá a sua equipe agora, para que as pessoas possam entender a importância de você se conhecer, de você investir na sua inteligência emocional, de você fazer cursos para aprender, fazer os testes de perfil comportamental, tudo isso vai te dar ferramentas diárias, né, de controle emocional, de gestão do tempo, para que você consiga organizar tudo. Esses 9 anos, toda essa busca interna de autoconhecimento, de gestão emocional, onde te levou? Onde você está agora? Você está atual. Uau! Olha, eu tenho muita coisa para contar. Muita coisa. Uma das primeiras ferramentas que eu aprendi dentro de Mary Kay, a gente ainda nem conhecia o que era coach, não sabia nada sobre perfil comportamental, foi o planejamento semanal. O planejamento semanal mudou a minha forma de ver os meus compromissos e a minha agenda. É um alívio. É um alívio. Porque eu me lembro como hoje. Porque assim, sempre quis fazer as coisas bem feitas. Então pensa, eu tinha começado a jornada empreendedora, estava no banco, e aí qual era o sentimento? Que eu não tinha tempo para nada, né? Não tenho tempo. E eu lembro como hoje eu cheguei pra minha diretora falando, olha, eu não tenho tempo. Eu não sei como eu vou fazer isso, porque eu não tô tendo tempo. Eu queria fazer mais, mas eu não tenho tempo. Eu queria fazer mais. E aí eu reclamava sempre que eu não tinha tempo, né? Tava, né, com a mentalidade escassa, achando que eu não tinha tempo. E ela colocou na minha frente o planejamento semanal e falou assim, então me fala, quais são seus compromissos? Que horas você acorda? E aí eu coloquei, que horas que você trabalha? Aí eu coloquei. Quais são seus compromissos da igreja? E aí eu coloquei. E aí, quando eu vi, tinha vários espaços vagos assim na minha agenda. Ali da hora que eu saía do banco até a hora do compromisso da igreja. Tinha ali pelo menos umas 3 horas. E aquilo foi uma virada de chave pra mim. Porque se eu faço uma sessão de beleza em 1 hora, eu ainda me sobra tempo. Sim. Então eu posso fazer uma sessão de beleza por dia. Então o planejamento semanal é uma das grandes ferramentas, é uma coisa tão simples,
Uma coisa tão simples você pegar ali e fazer de segunda a sexta, de segunda a domingo, e os horários da sua agenda, colocar os seus compromissos, visualizar o que está lembrando e falar, agora eu vou estabelecer minhas prioridades, Deus, família e carreira. Então isso me tornou assim, se eu já era produtiva, me tornou mais produtiva ainda, porque eu entendi como administrar o meu tempo. Essa foi e é uma das grandes ferramentas que eu aplico até hoje no meu trabalho. O planejamento é um dos princípios da administração. Ele faz parte dos 5 princípios da administração. Não tem como você ter uma rotina, você ter um empreendimento se não existe planejamento. Aí tem vários tipos, tem o planejamento semanal, planejamento estratégico, né? O planejamento de Eles planejamento antecede qualquer sucesso que você queira na sua vida. Exatamente. E aí quando eu penso em tudo que eu já vivi nessa jornada, em todos esses cursos, todos esses aprendizados, eu digo assim, cada palestra, cada curso, cada investimento valeu muito a pena. Né? À primeira vista, quando a gente não tem a cultura, o que a gente pensa errado? Né? E aí a gente não quer fazer. Mas o tanto que você pode multiplicar a sua renda, o seu faturamento com aquele conhecimento que você adquiriu naquele curso, né? Não tem preço que pague, não é verdade? Então, eu sou muito grata, né, por ter aberto o coração para aprender mais, e estou disposta a continuar aprendendo, porque é um aprendizado, né? Acredito que nós precisamos aprender por toda a vida, sempre vai existir algo novo para nós aprendermos. E fugiu aqui, mas o que eu queria falar? Fugiu o que eu queria falar. Valeu a pena todo esse investimento. Tá. E tudo que eu aprendi me fez, né, ter o crescimento que eu tenho hoje. Então, eu não comecei da forma como eu estou hoje. Hoje eu tenho uma equipe, uma descendência de mais de 500 mulheres, né, que eu lidero. O faturamento aumentou assim, né? E quando você me fala sobre o quanto esse conteúdo de autoconhecimento impactou na minha vida, na minha jornada, né? Qual que é a reflexão que eu faço, né? Hoje eu faturo, em média, 3 a 4 vezes mais do que eu ganhava lá no banco. E hoje eu vivo uma vida muito mais tranquila. Eu trabalho muito, todo mundo sabe que eu trabalho muito, mas eu trabalho com leveza. Eu não trabalho mais com aquele peso, sabe? Com aquela arrastando, com aquela ansiedade, porque era um sentimento que eu tinha lá no começo, quando eu tinha que conciliar tudo. Por mais que eu já tinha o planejamento semanal, né? Ainda faltava a gestão das emoções em meio àquele planejamento, porque cumpridora de tarefas, sou tiro de letra, né? Então tá ali no planejamento, eu vou fazer. Mas em muitos momentos o que acontecia? A ansiedade tomava conta, porque a ansiedade ela quer antecipar tudo. Então você tem uma agenda mensal, você começou a fazer aqui o dia 1 e aí você fica ansiosa porque tem muita coisa para fazer esse mês. Sim. Não é verdade? Então eu não tinha essa clareza de que a gente vive um dia de cada vez. E se nós vivermos com qualidade e sendo produtivas um dia de cada vez, vai chegar o final do mês e eu vou ter feito tudo aquilo que eu me planejei. Eu não preciso antecipar. Com leveza e tranquilidade. Eu não preciso antecipar isso na minha mente para isso ficar só me atormentando. Porque o papel da ansiedade é só atormentar. Não resolve nada. Aquele sentimento do futuro que você não tem controle ainda e que você fica ali só pensando nele. Só pensando nele e se ocupando com esses pensamentos, mas que no final você não tem como produzir tudo num dia. Entende? Então,
é uma coisa de cada vez. O que acontece hoje, que eu vejo muito com o meu time, né? Com as minhas consultoras, eu identifico muito esse sentimento, porque era um sentimento que eu tinha muito. Ai, eu tenho tanta coisa pra fazer, não sei o que, não sei o que. E aí trava, acaba se ocupando mais com os pensamentos, se preocupando mais com o que precisa fazer do que de fato fazendo. E esse pensamento, essa ansiedade, ela gera desgaste, não só emocional, mas físico. Claro, porque daí pesa, e aí você chega ao final do dia, você está cansada. Mas você está cansada do quê? De tanto pensar e de tanto se preocupar. Então gera realmente um desgaste. Ao tempo que você pode descansar o teu coração, né? E falar, vai dar tempo de fazer tudo que eu tenho que fazer, porque isso é tudo planejado, né? E eu sei que não é fácil administrar esse sentimento, mas foi uma das coisas que eu trabalhei muito em relação ao meu trabalho. Quando chegava, por exemplo, dia 9, hoje é dia 9, né? Eu falava bem assim, já é dia 9? Meu Deus, o que eu fiz? Já é dia 9, já é dia 9. Eu tenho que produzir tal coisa, eu tenho que atingir tal resultado, tal resultado, já é dia 9. E eu comecei a mudar essa fala. Eu comecei a falar da seguinte forma, assim, ainda é dia 9? Eu tenho 20 dias para fazer o que eu preciso fazer, vai dar tempo. Eu colocava assim, vai dar tempo. O que você pode fazer hoje, Carla? Você está fazendo? Então vamos lá. Vamos pegar e vamos fazer isso que você tem para fazer hoje. Porque quando a gente se preocupa demais, a gente acaba não fazendo o que tem para fazer hoje. Não é verdade? E aí onde brota todos esses sentimentos e aí você acaba não fazendo, aí você vai arrastando isso ao longo do mês. Chega lá, nos 2 últimos dias você desespera porque você não fez o que deveria ser feito e lógico, o teu resultado não vai vir. E aí uma coisa que eu aprendi é que se eu fizer todos os dias com constância, o resultado vai vir. Ele vai vir, é inevitável, né? E o que a Carla acabou de falar é uma técnica da neurociência que a gente trabalha para diminuir, inclusive, a ansiedade, que é trabalhar a sua comunicação. A comunicação é que manda nos seus sentimentos. Não só a comunicação linguística, mas a não verbal também. Então, quando ela comunicava, meu Deus, é dia 9, né? Essa comunicação, ela vai gerar um sentimento, vai liberar dentro dela, por exemplo, a adrenalina, que ela vai ficar assim, elétrica, e aí vai gerar essa ansiedade. E ao ponto que era para ela fazer mais, ela vai fazer menos. Ela vai ser menos produtiva porque ela vai estar com as emoções muito bagunçadas. Quando ela decidiu comunicar diferente, nossa, ainda é dia 10, talvez o sentimento lá dentro, nas primeiras vezes, era meu Deus, é dia 9, mas ela decidiu comunicar diferente daquilo que ela estava sentindo. Ela comunicou. É dia 9 ainda, olha, tem 20 dias. Ela está fazendo o quê? Mais dias pela frente do que eles passam. Isso, ela está educando as emoções. Porque aquilo que você fala é mais forte do que você pensa. Então, quando você começa a comunicar aquilo que você realmente quer sentir, você vai sentir com muito treino, praticando, todas as vezes que vier o sentimento de meu Deus, já tenho que fazer alguma coisa, peraí, comunica diferente, postura, essa comunicação verbal e não verbal vai ajudar nesse equilíbrio das emoções. Né? E esse é um exercício diário. Porque o nosso corpo, a nossa mente é muito fraca. A gente precisa ficar educando ela o tempo todo. É sempre bom ter gatilhos. Eu percebo por mim, sempre tem gatilhos que me trazem querem me trazer esse sentimento de volta. Mas quando a gente precisa aprender a pegar a emoção e colocar no lugarzinho dela, né? Viver o equilíbrio. Viver razão, o equilíbrio. razão. Exatamente. Quando um tá maior que o outro, tá com deficiência, né? Eu vejo muitas empreendedoras, até assim, as que eu tenho contato, às vezes até no Instagram, fala que reclamando da empresa, reclamando dos funcionários. O funcionário é o top 1 da reclamação de todo empreendedor, né? Reclamando do cliente, reclamando, né, dos lucros, de tudo. E essa comunicação negativa a respeito do nosso negócio em nada ajuda, só atrapalha.
Não é um desabafo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Desabafo é quando eu estou num lugar seguro, com pessoas que podem me ajudar, eu vou falar do meu problema para buscar uma solução, é diferente. Agora, quando eu insisto numa reclamação, né, meu Deus, tá muito corrido, a gente só comunica isso. Né, o tempo todo, não, é uma correria, é uma canseira, eu tô aguentando mais, eu não aguento mais esse povo, não aguento mais esse funcionário, só sabe aproveitar da gente. Quando a gente começa a comunicar demais isso, o que vai acontecer? Vai voltar. Esse sentimento vai ficar pendurado dentro da gente, a gente não vai conseguir ser produtivo o suficiente. Então, essa dica que você deu, né, na verdade é uma ferramenta neurológica. Eu nem sabia. É uma ferramenta neurológica extraordinária. Né? Se você está perdida, cansada, né? Sobrecarregada na sua rotina, comece a mudar a sua comunicação. Você já vai fazer muita coisa. E olha só, como que é importante nós trabalharmos, né, esses pontos na nossa vida. Eu era daquela pessoa que eu queria produzir em todo o tempo. Esse é um testemunho que eu conto. Hoje estou liberta, graças a Deus. E o começo é o seu perfil, né, amiga? Porque Sim. dominante pra descansar, vou falar pra você. Dominante pra descansar. Dá uma pancada na cabeça que você fica quieto. Porque não fica quieto. Não fica, né? Mas aí eu aprendi a trazer toda essa, como que eu posso dizer? Toda essa energia, né, pro trabalho, para coisas que fazem sentido para o meu autocuidado, né? E que vão me tornar mais produtiva. Então, qual que era o meu lema? E ainda tenho que confessar que acho que eu estava um pouco condicionada no trabalho bancário. Porque quem é bancário sabe, você não pode olhar para os lados. Você precisa focar, você precisa terminar o processo, você precisa diminuir essa fila. E é isso, tá? Você criou, né? Totalmente focada, condicionada no trabalho. Então, quando eu saí fui me dedicar exclusivamente ao meu negócio, o que eu pensava? Eu preciso trabalhar, porque qualquer momento que eu der, tempo que eu der pra outra coisa, vai faltar. Eu não vou chegar no meu resultado. Então, olha o que acontecia. Eu entrava no escritório às 7 horas da manhã. Eu trabalhava o dia inteiro, eu fazia rua, né? E eu terminava de trabalhar tipo 8 horas, 9 horas da noite, que era o momento que eu falava assim, não, agora chega, né? Amanhã eu não faço mais. Exato. Só que amanhã, 7 horas da manhã, eu tava lá no escritório de novo. Não fazia um exercício físico, né? Não priorizava outras coisas. Comia direito, né? Comia de qualquer coisa. Comia direito. E aí parecia assim que tudo que era para outras prioridades, parece que esse tempo ia faltar para o meu trabalho, que ia afetar o meu resultado. Eu tava perdendo tempo. Parecia que eu estava perdendo tempo. Quando eu ia fazer outra coisa que não estava relacionada ao trabalho. Então, era muito difícil descansar mesmo, né? E aí, quando chegava para momentos importantes, parece que eu sempre estava cansada, e eu estava de fato. Mas, lógico que eu não queria admitir isso, não é verdade? Mas daí, o que aconteceu, né? Eu, nesse período, lógico que o resultado, claro, vem também, né? Porque nada resiste ao trabalho, certo? Mas chega um momento em que algumas coisas perdem o sentido. E aí eu me lembro que logo depois, eram 2 anos que eu estava nessa jornada exclusiva, eu perdi algo muito importante, uma conquista muito importante. E por que eu perdi? Porque eu não analisei os números. Eu fiquei um ano inteiro vendo uma coisa que não existia. E aí, quando chegou no final do ano, não dava mais tempo, porque eu enxerguei de fato o que eu tinha que enxergar, não dava mais tempo, não tinha tempo hábil para fazer. Aí não tinha tempo de tempo mesmo, porque era impossível atingir aquele resultado em 12 dias, que era o que estava faltando para fechar o ano. E aí, aquela coisa, né? Procurar terapia.
né, que tá acontecendo. E aí eu consegui entender, e aí, com a gestão, o aprendizado do autoconhecimento também, né, mais ajuda psicológica, eu entendi de fato. A minha psicóloga, ela deu um exemplo tão claro, tão bobo. Ela falou assim, ó, bota um carro pra correr e não faz a manutenção nele. Não revisa, não troca o óleo. E vai chegar uma hora, bota ele a 200 por hora. Vai chegar uma hora, ele vai pifar. Ele não vai aguentar. Vai parar. Ele vai parar, não é verdade? E quando você faz, o que seria essa manutenção? É um autocuidado. E aí foi quando eu comecei a dar tempo para essas prioridades. Só que eu falei pra ela assim, a conta não vai fechar. Como se eu der tempo pra isso, não vai ter tempo pra eu ser produtiva. O meu maior medo era não ser produtiva. Olha só que interessante. Parecia que tudo que eu fazia que não estava relacionado ao trabalho tirava a minha produtividade. Eu ainda não entendi o que era ser produtiva. Na verdade, é você fazer mais em menos tempo. Exatamente. Esse é o significado da produtividade. Esse é o significado da produtividade. E a gente faz mais em menos tempo quando a nossa mente está descansada. Exatamente. Quando a nossa mente está cansada, você acha que está sendo produtiva, mas às vezes você demora 1 hora para fazer uma coisa que você faria em meia. Exatamente. Não é verdade? Mas isso a gente não consegue enxergar enquanto a gente está vivendo aquele ciclo. E aí eu falei assim pra ela, eu falei assim, essa conta não vai bater. Mas eu vou te falar, eu vou fazer. A dominante desafiada, né? Mas eu vou fazer, eu te falo. Comecei a dar tempo para os meus devocionais, para leitura de livro, para academia, para minha família, estipular horários, né? Para estar, né, de fato com eles. É uma atividade fácil para quem está condicionado a só trabalhar? Não é. Não é. É difícil. Porque daí o que começa a acontecer? Você prioriza. É forçado. Isso. Exatamente. Porque daí parecia ainda que eu estava perdendo tempo. Né? Mas eu sabia, já tinha consciência de que aqueles momentos eram importantes para minha saúde emocional, né? E aí, um exercício que a gente precisa fazer é entender essa importância e nesse momento em que a gente começa a priorizar essas coisas, os pensamentos ainda vagueiam, né? Ainda fica pensando, nossa, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Mas aí a gente vai trabalhando essas emoções para estar realmente no tempo presente. E aí, hoje, o que eu vivo? O que eu aprendi? A estar no momento presente. Né? A estar aqui, hoje, dedicando a tarde inteira para minha amiga, né? Uma coisa que antes seria um martírio, sim, porque eu deixei coisas a serem feitas, não é verdade? Mas estou aqui super curtindo esse momento. Foi fácil chegar nesse estágio? Não foi fácil. Mas olha o que aconteceu. A conta fechou, né? Porque daí eu comecei a dar tempo para essas coisas, por mais que fosse forçado, como a Elaine falou. Mas daí, o que acontece? Hoje, quando eu sento para produzir, a minha cabeça, eu falo que ela tá um tiro. Ela tá assim, ó, criativa. As ideias vêm, brota, é leve. Então, hoje, quando eu faço meu trabalho, ele é leve. Ele já não é mais aquele trabalho pesado. Aí me fala, por que hoje eu produzo muito mais do que há 5 anos atrás? Entende? Por que hoje eu tenho uma equipe de alta performance, né? Inclusive, top 8 do Brasil, esse mês de junho. Já pensou, gente? Por que eu tenho uma equipe... do Brasil, minha gente. Exato. Então, eu tenho uma equipe de alta performance hoje. E o que mudou? Mudou a gestão das emoções. Graças, né, a todo o conhecimento adquirido, né? Voltando à sua pergunta,
a todo conhecimento adquirido, né, em cursos, em mentorias, em palestras. Estudar é algo muito importante. Uma coisa também que eu sempre tive dificuldade, eu não vou negar, eu ainda tenho dificuldade de parar para sentar, para ler, mas a gente faz forçadamente, né? Porque é importantíssimo para o nosso crescimento. Exatamente. E como a gente fica com a fé mais fortalecida, e aí o nosso corpo, olha só, a gente começa a fazer os exercícios, né? Aí o seu corpo começa a mudar, e aí você eleva a sua autoestima, fica mais empolgada, já começa a se sentir mais bonita. Isso também faz você se tornar mais produtiva. Sim. Né? O momento que eu paro para fazer minha maquiagem ali todos os dias, isso me faz ser mais produtiva. Porque se eu tô maquiada, meu amor, eu sou a mulher mais poderosa do mundo, não é verdade? Então, esses momentos, essas atividades de autocuidado, elas trazem muito sentido para nossa produtividade. É o abastecimento do nosso ser, o autocuidado, né? Na nossa tricotomia, corpo, alma e espírito. Quando a gente tem esse autocuidado na nossa tricotomia, você abastece o seu ser. O seu ser abastecido, você dá conta de tudo. É o combustível do carro. Aí aqui tá, não dou conta de tudo. Aí a gente, nesse momento, você vai dar conta do que é prioridade para você. Então você realmente não precisa dar conta de tudo no mesmo tempo. Tudo no mesmo tempo. Mas você vai dar conta daquilo que é importante para você, né? Algumas pessoas às vezes falam assim, eu nem vou te chamar porque sua agenda é muito corrida. Eu falo assim, você precisa me chamar, só você me convidar que eu vou colocar na minha agenda e eu estarei lá. Exatamente. Né? Então, a gente precisa aprender a fazer, a administrar esses compromissos. Exatamente. Né? Porque daí a gente faz tudo o que é importante pra nós, até o chá com as amigas. E aí né? entra a questão muito de perfil de cada pessoa, porque tem muitas pessoas, por exemplo, os dominantes, que eles querem fazer tudo. Né? Quer fazer tudo ao mesmo tempo e aquela correria, aquele ativismo, não consegue dar prioridade nas tarefas. Nós temos os estáveis, por exemplo, que não conseguem falar não. E às vezes ele vai se sobrecarregar com a atividade dele, porque não está dando prioridade para si, para atender o outro. Né? Então fica disfuncional também. Então o autoconhecimento realmente é a base para que você cresça sua produtividade mais saudável, né? Uma produtividade saudável, não tarefeira, não é só cumprindo aquele monte de atividades, se sobrecarregando, não, cuidando de si, se enchendo, se abastecendo, para você derramar isso no seu dia a dia, na sua família, na sua casa, seu marido, seu trabalho, tudo que nós precisamos, né? Às vezes família, parentes, pai, e aí você consegue gerir todas as áreas da sua vida com leveza. E isso é diário. Se não for diário, vai chegar um momento que você vai cair, vai escorregar. Né? Tem que ser diário, é uma rotina que você precisa manter um mínimo de organização de acordo com o seu perfil e se abastecendo. Aí você ganha força, né? Coragem, ânimo para você lidar com a vida. Sabendo os ciclos, os momentos, né? As circunstâncias. Às vezes acontece circunstâncias na nossa vida que a gente vai ter que rever nossas prioridades, né? A gente vai ter que dar pausas, a gente vai ter que parar um pouco em algumas coisas, tirar algumas atividades. Por exemplo, a Carla hoje está sem funcionária na casa, né? Então aquele tempo que talvez ela tinha para outras coisas, ela vai ter que tirar para cuidar do quê? Da casa, das tarefas, né? Ali rotineiras, de lavar, passar, cozinhar, né? Então ela vai ter que reesquematizar a agenda para essa nova circunstância. Exato. E essa leveza de reorganização é muito prático, é muito gostoso pra gente. É gostoso ir lá fazer um serviço de tarefa doméstica? Talvez não é para todos, né? Elaine, eu não sou muito chegada, né, na tarefa doméstica. Ali, do dia a dia. Eu gosto, tipo assim, eu amo organizar minha casa no final de semana, pegar uma coisa ou outra pra organizar, vamos cuidar, deixar na nossa cara. Né? Tem que ser assim. Mas se eu tiro a funcionária, fico só eu, na obrigação mesmo de manter a casa, ainda mais que a casa tem 5 pessoas, né? Eu já não gosto.
Então, para não ter esse peso emocional, a gente já traz essa clareza. É um tempo, é um período, deixa eu ir atrás, né, da pessoa que vai substituir, deixa eu organizando aqui, a gente vai se refazendo. Então, essa clareza de organização, de rotina, de planejamento, nos ajuda muito, até nas circunstâncias mais difíceis. Sim. E assim, Elaine, isso não significa, né, que tudo vai ser perfeito, né? Por mais que nós tenhamos hoje eu tenho essa leveza, ainda não é perfeito, né? Não é. E eu gosto muito de citar aquele versículo que diz assim, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais e mais até ser o dia perfeito. O dia perfeito só quando nós estivermos lá na glória com Sim. Jesus, né? Por que eu falo isso? Porque às vezes você ouvindo, parece que a gente, né, dá conta de tudo. Mas, na verdade, esse autoconhecimento, ele vem para trazer leveza. Não significa que não temos desafios, nós vamos continuar tendo desafios, só que encarar de forma mais leve, né? E encarar também a nossa falta de perfeição, que é uma coisa muito difícil para mim. Porque para mim, tudo tem que né? Que está assim extremamente alinhado. Perfeitinho. E daí, se saía do rumo, nossa, que sentimento de fracasso, que sentimento de frustração. E até você lidar com isso, Quer recuperar, ter aquela resiliência, né? Isso também gasta energia. Então eu acho que também está ligado a isso. É encarar com leveza até os nossos erros e as nossas falhas dentro dessa jornada. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E aí hoje tem muitas coisas mesmo que não saem como eu planejo. Mas não me incomoda mais. Já dizia a frase, né? Melhor feito do que o perfeito. Os conformes odeiam essa frase. Os conformes odeiam, né? Mas eu não gostava, né? Mas olha, eu tenho aprendido a encarar com mais leveza essas falhas de percurso, né? Que sai fora do nosso planejado e tá tudo bem, vamos, segue assim mesmo. Lembra? A nossa vida é dinâmica. Então, quando a gente se encaixar no planejamento, por exemplo, estático, igual tá lá com os horários bonitinhos, do jeito que tá, nossa vida é muito dinâmica para isso. E que bom que é dinâmica, porque é uma surpresa por dia. Né? Você vive um dia, você não sabe o que vai acontecer naquele dia de fato. Por mais que esteja no seu planejamento do seu dormir ao acordar, do seu acordar ao dormir, você vai viver muitas coisas naquele dia. E que bom que é assim. Né? E aí você saber estrategicamente também, não só a ressignificação ali das emoções, no momento em que as coisas desandam, mas também você ter ferramentas estratégicas para saber o que eu faço agora. Isso, porque muitas vezes esse sentimento pode paralisar. Exato. E pode trazer desistência. Não vou fazer isso não, porque... Nossa, demais. Entende? Quantas empreendedoras que eu vi desistindo dos seus negócios por não saber gerir as emoções e não ter ferramentas para estrategicamente trabalhar as circunstâncias. Exatamente. É o que eu vivo diariamente com o meu time. Todas nós somos independentes na Mary Kay, mas eu mentoro elas. Existe essa palavra? Sim. Mentoro elas, né? Dou assistência para elas e eu vejo muito esse comportamento, porque não saiu tudo perfeito, então eu nem vou fazer. Eu fiz uma sessão, não vim de nada. Vim de nada. Ai, foi muito, só recebi não sei o quê, e já desiste. Mas, gente, vai acontecer, né? Não vai ser tudo perfeito, mas com essas ferramentas que nós estamos comentando aqui, tudo pode ser mais leve. E uma coisa assim que foi libertador no meu negócio é levar as coisas com leveza. Com leveza, sabe? Ficou estressada, não sei quem falou mal, te afrontou, falou uma injustiça de você. Respira. Uma técnica também, né? Deixa. Vamos, bola pra frente. Né? Vale, tem que ter
5 minutinhos só de vale. Não significa que a gente não pode ficar triste, não pode ficar, né? A gente deve, tem que dar nome pra essa emoção. Né? Nós somos seres humanos, temos as emoções, né? Vamos ficar com raiva, vamos ficar frustrados. Exato. Só que é o quanto de tempo que nós ficamos ali naquela situação vai determinar o nosso sucesso. Exatamente. Então, ficou triste, ficou frustrada, ficou aflita. Vamos ficar só 5 minutinhos, tá? O planejamento semanal. Vamos ficar só 5 minutinhos aqui, não. Beleza. O próximo compromisso daqui a pouco. Vamos sair. Existe uma técnica bem legal para isso, com teste científico, inclusive, que é só você sorrir. Se aconteceu uma situação, você fica pé da vida, fica muito bravo, nervoso, irritado, né? Uma situação que tava ali, de repente não tá mais, aquela coisa toda. Você fala, meu Deus, como que pode? Isso aqui. Lembra da comunicação? Se de repente, por exemplo, não tem o que fazer, né, ali, agora a gente tem que buscar a solução, ó, respirem, sorria. Você tá tão pé da vida que não tem nenhuma caneta no lápis. Morde a caneta. Pega a caneta e coloca assim, não encosta os lábios na caneta, mas fica assim. Mais de 2 minutos, o seu cérebro já vai entender que você está feliz, porque a nossa musculação tem memória. Você deve ter ouvido isso do seu personal trainer, né? É verdade. O músculo tem memória. E aí quando você faz isso aqui, ele vai falar assim, nossa, tá alegrinha, sabe? Vai dar um sinal para suas glândulas hormonais. E elas vão liberar, por exemplo, o hormônio da serotonina no seu corpo, na sua corrente sanguínea. E o que vai acontecer? Você vai se sentir mais felizinha. Então é esse jogo químico dentro de nós que nós temos que ter inteligência emocional para saber aplicar nesses momentos de crise. Então tá irritada, acordou um dia na TPM, porque daí você consegue equilibrar mais seus hormônios. Alguém fez alguma coisa para você que você ficou chateado, ó. Sorria forçadamente. Fica sorrindo assim, ó. Eu tenho uma cliente que é muito engraçada, dominantezona, né? Levanta pé da vida, porque dominante alta é assim, tem a raiva, né? Sangue no olho. E aí ela é muito brava mesmo. E ela aprendeu, e ela tem uma caneta estratégica na escrivania dela. E aí quando o funcionário erra alguma coisa, um trabalho muito minucioso que eles trabalham lá, quando acontece um erro, acontece alguma coisa, ela fica, né? Ela já pega a caneta antes de conversar com o funcionário. Assim, nossa, Elaine, olha, tá todo mundo falando, o que tá acontecendo com você, que você tá docinho agora? E ela fica bem quieta, né, fingindo a plena, mas é o sorriso. Não, então são técnicas, né, testadas cientificamente que você não precisa acreditar para fazer, você só precisa fazer. Porque você fizer, é neurológico, vai ativar suas glândulas hormonais e você vai conseguir estar melhor no seu dia a dia. E para encerrar, amiga... Ai, tá tão gostoso! Tá muito bom! Falar por horas. Tá muito bom, ainda mais com a amiga. Aí, pronto. Pra quem fica conversando até 2 horas da manhã. Ou mais, né? Ou mais. Eu quero que você dê sua mensagem final, fale com as nossas queridas mulheres produtivas que estão nos assistindo e deixe sua mensagem para elas, né, daquilo que você quer passar e inspirar a vida delas. Ai, então, mulheres, tem uma coisa que vai te ajudar muito, muito a superar todas as suas dificuldades. Se chama humildade. Nós precisamos ser muito humildes para assumir as nossas falhas. E eu acho que esse processo, né, que eu vivi em relação às mentorias que eu fiz, eu precisei muito disso. Nós precisamos muito. E eu aprendi que quando nós estamos dispostos a colocar ali as nossas falhas, a confessar, né, aquilo que nós estamos errando, né? Não é fácil para uma perfeccionista assumir suas falhas, né? Mas isso é muito libertador, porque é fazendo isso que nós descobrimos de fato aonde nós podemos melhorar, né? E vou dizer outra coisa, quando você fala para uma pessoa, te dá uma vergonha
E aí isso faz você mudar. Porque você não quer mais repetir, você não quer falar de novo, não é verdade? Então, eu acho que o primeiro ponto para mudanças expressivas na nossa vida é a humildade. Tá? É nós deixarmos o nosso orgulho de lado e sermos mais atentas para ouvir o que as pessoas estão falando. Muitas vezes nós nos apegamos tanto com as nossas opiniões e nós nos fechamos para o novo. Muitas vezes as pessoas estão falando algo que pode fazer sentido para nós, mas o nosso orgulho não deixa ouvir. Então é um conselho que eu dou, né? Que nós possamos realmente, né, trabalhar isso. Não é fácil, não é nada fácil, né? Nós somos carne, né? Somos, meu Deus. Nossa. É feio de ver. Né? Mas estar disponível, né? E pedir para Jesus, né? Que Ele coloque o caráter dele em nós, que Ele molde-nos, né? Na medida do caráter dele, né? Faz toda a diferença. Coloquem Deus em primeiro lugar na sua vida. Estabeleça um tempo diário de relação com Deus, que isso também vai fazer toda a diferença. Isso vai abafar muitas vozes que atrapalham o seu processo, que te atrapalham no seu caminho, né? O relacionamento com Deus, o tempo que você dá para Ele, também traz alinhamento de pensamentos, faz você enxergar as coisas que realmente fazem sentido para sua vida. Então, Deus em primeiro lugar, né? Buscar o caráter de Jesus nas nossas vidas, né? A humildade que Ele teve como servo, que serviu, né? Foi aí o nosso maior exemplo de líder, né? Sim. De um líder que serve. Então, acredito que isso é a primeira coisa que nós precisamos ter na nossa vida. E, segundo, acredite em você. A frase clichê, né? Acredite que você pode mudar. Acredite que você também pode superar os seus desafios. Acredite que você pode ser uma mulher de sucesso. Acredite nas suas habilidades, nos seus dons, nos seus talentos, naquilo que você gosta de fazer. Procure encontrar aquilo que você gosta de fazer, porque já diz a frase: quando você encontra algo que você gosta de fazer, você não vai precisar trabalhar mais nem um dia da sua vida. É isso que eu sinto no meu trabalho, né? Eu me divirto trabalhando, é muito gostoso, né? Encontre algo que você gosta e jamais se compare com outras pessoas. Não compare a sua realidade com a realidade do próximo. Não existe vida perfeita, tá? O que o Instagram mostra é só a parte boa, ok? Né? Ninguém vai mostrar a parte ruim da vida lá, não é verdade? É uma ferramenta incrível, uma ferramenta maravilhosa que nós temos aí para expor, né, os nossos trabalhos, as nossas habilidades, mas também tem esse lado. Então, jamais compare a sua realidade. Você é um ser único, com as suas habilidades únicas, com o seu jeitinho único. E quando você assume isso, quando você se ama, quando você entende quem você é, as coisas acontecem, o sucesso vem. Eu acho que esse é o maior sucesso, sabe? É você ser você mesma e acreditar naquilo que você faz, gostar daquilo que você faz, porque daí você, né, transmite isso para as pessoas de uma forma leve, seus olhos brilham, seu coração bate forte, e daí o que acontece? As pessoas começam a se inspirar em você. Então, mulheres, acreditem, coloquem Deus em primeiro lugar, se planejem e saibam que tudo nessa vida tem solução. Tá bom? E peraí, que eu não posso deixar de falar, né? Esse versículo, fechar com esse versículo que a Elaine citou no começo. Deleite-se no Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Ai, que lindo!
parabéns, foi um prazer enorme estar aqui com você, ouvir a sua história, assim, que eu já acompanhei de perto, já sabia de tudo, tá? Inclusive, essa minha amiga aqui foi muito importante nessa jornada, faz parte de todo esse processo de escolha, de ser exclusiva, né, que me encorajou muito, que foi meu ouvido muitas e muitas, que é ainda. Muitas e muitas vezes ela é minha mentora profissional do coração e espiritual, hein, meu amigo? Eu sou muito privilegiada por ter sua amizade. E eu quero encerrar esse podcast com uma frase do Instituto Efeito Borboleta, que eu acho que quando eu vejo nos vídeos do Efeito Borboleta e eu falo ela, eu lembro da Carla Frenali, que é: Carla Frenali tem a força de uma rocha e a leveza de uma borboleta. Essa frase eu falo assim, é a cara dela, porque ela é forte, corajosa, destemida, enfrenta os desafios com muita coragem, mas ela é leve, amorosa e doce. Então isso descreve muito essa pessoa que eu amo muito, né, e que eu quero ver ainda crescendo muito, muito, muito em todos os âmbitos da sua vida. Estaremos Muito juntos, obrigada por fazer parte do podcast e por fazer parte da minha vida. Obrigada. Uma honra.